Excelentíssimas autoridades, convidados, senhoras e senhores, boa noite. De igual modo, saudamos aos que nos assistem através da rádio e TV Câmara. É com satisfação e honrada com a sua presença que a Câmara Municipal os recebe nesta audiência para discutir sobre o tema o sistema carcerário e o desencarceramento. Em nome da presidência desta augusta Casa Legislativa, formulamos boas-vindas aos presentes, ao mesmo tempo que solicitamos a gentileza dos senhores que mantenham silenciosos ou desativados os vossos celulares durante esta audiência pública. Para o dispositivo de honra, convidamos as seguintes autoridades. Excelentíssima senhora vereadora Cátia Pires, que neste ato presidirá a mesa e também assume interinamente a presidência desta augusta Casa Legislativa. Convidamos também o meritíssimo senhor juiz Dr. Fábio Ataíde. Reverendíssimo Padre Valtir, coordenador nacional da Pastoral Carcerária. Reverendíssimo Padre Hugo Galvão, coordenador estadual da Pastoral Carcerária. Reverendíssimo Padre Bosco, coordenador regional da Pastoral Nordeste 2 e coordenador também da Paraíba. Senhor Marcelo Naves, assessor nacional da Pastoral Carcerária. Para a extensão da mesa, convidamos Dr. João Vitor Olaia Soares, diretor do CDP masculino de Parnamirim, Rosa dos Ventos. Senhor Adailton Pessoa de Oliveira, diretor do PEP, da Penitenciária Estadual de Parnamirim. Senhor Luiz Cláudio, representando a Pastoral Regional de Alagoas, para a extensão da mesa. Convidamos ainda o senhor José Valdemiro, representando a Pastoral Regional de Pernambuco. Convidamos ainda o assessor jurídico do gabinete da vereadora Cátia, Dr. Honório Neto. Convidamos também a coordenadora diocesana, Delmar Veras, para também a composição da extensão da mesa.
Senhoras e senhores, em posição de respeito, ouviremos o hino nacional. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os sedes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Podem sentar. Tem início a audiência pública que visa tratar e discutir sobre o tema o sistema carcerário e o desencarceramento, sob a presidência da vereadora Kátia Pires, que tem hoje a dupla responsabilidade de presidir a audiência pública e presidir esta casa durante esse período em que estaremos formalizando esta audiência pública. A audiência pública é propositura da vereadora Vandilma Maria de Oliveira, que se encontra em viagem de trabalho, e designada pela presidência desta casa e pela propositora da mesma, a vereadora Kátia Pires, está sob a presidência desta sessão, desta audiência pública, de acordo com o requerimento número 037/2017, enviado por esta casa, enviado também à mesa diretora e também aprovada pelos membros e demais vereadores. Audiência pública sob a presidência da vereadora Kátia Pires. Boa noite a todos e a todos.
Em nome desta casa, quero dar as boas-vindas ao Padre Valdir, coordenador nacional da Pastoral Carcerária. Dar as boas-vindas ao doutor juiz de direito, aqui, doutor Fábio Ataíde Alves. Padre Bosco, já foi mencionado, coordenador regional. Marcelo Naves, que assessora o Padre Valdir na coordenação nacional. Agradecer a presença dos diretores dos presídios aqui presentes, agradecer ao doutor Honório participando, doutora Guiomar, e aos coordenadores dos estados da Alagoas e da Paraíba. E a todos vocês que nessa noite vieram para esse debate. Pernambuco também se encontra aqui, né? Agradecer a todos que se encontram no plenário, em nome desta casa, para que nessa noite possamos ouvir. Estamos aqui para ouvir, principalmente o pastor Valdir, que vai fazer a explanação de todo o projeto do desencarceramento, e também ouvir aqui o juiz na sua fala em relação ao assunto. Eu passo a palavra nesse momento para a apresentação e acolhimento o padre, nosso querido Padre Hugo, que ele está aqui e eu terminei sem mencionar, mas faço agora de forma especial ao nosso querido Padre Hugo aqui da nossa cidade. Irmãos e irmãs, boa noite a todos e a todas. Desde já agradeço à vereadora Cátia por ter se prestado a este serviço, estar conosco, presidindo esta mesa. Para minha satisfação e alegria recebê-los aqui na nossa Arquidiocese Natal, né? Desde já, em nome de Guiomar, que é a nossa coordenadora arquidiocesana, saúdo também a presença de todos e todas que vieram dos outros estados, né? E daqui também que estão. Vamos nos apresentar assim, levantando a mão. Quem é do Rio Grande do Norte? Por favor, levanta a mão. Temos nós aqui, né? Quem veio da Paraíba? A Paraíba veio mais do que o Rio Grande do Norte aqui, já avançou. Pernambuco. E Alagoas? Pronto, muito bem. Vamos dar uma salva de palmas então a todos. O Padre Valdir já está querendo saudar. Então, que bom que vocês vieram, né? Que bom que vocês atenderam ao apelo do nosso Padre Bosco, né? Que é o coordenador regional do Nordeste 2, juntamente com Guiani, prestam esse grande serviço à nossa igreja, né? A nossa igreja dessa região. Temos a grata satisfação de receber, né, o nosso coordenador nacional, Padre Valdir, né, que com muita dedicação, né, com muita paixão à sua missão, veio de Sergipe de ônibus, fez o ônibus quebrar, parece que a culpa foi dele, mas não foi não, né? O ônibus quebrou, era para chegar às 3 horas da tarde, chegou de quase 8 horas da noite, né? Então, para nós é uma satisfação realmente receber Padre Valdir, onde visitamos alguns presídios, né, juntamente com, ontem visitamos apenas eu e ele o Presídio Federal em Mossoró, e hoje juntamente com Marcelo, né, seu assessor também, vai ser já é, né, um grande agente pastoral também, né, e com certeza vai muito contribuir com a sua juventude para a nossa pastoral carcerária. Para mim também foi uma alegria receber os diretores do PEP, né, Adailton, e o diretor do CDP daqui Rosa dos Ventos, né? O PEP é o presídio estadual, para quem veio de fora, né, o presídio estadual de Parnamirim, né? E nós temos também, maior do que o PEP, o de Alcaçuz, estivemos também hoje lá. Também estivemos no CDP de Parque Industrial, né, o CDP feminino, onde Tabata gostaria muito de estar aqui como diretora, mas teve um trabalho pessoal, né? Por motivos pessoais não pôde vir. E faltamos visitar o CDP de Nova Parnamirim. Então, irmãos e irmãs, se sintam acolhidos. Se sintam acolhidos. Nós sabemos, ou deveríamos não saber, que a nossa atuação dentro da igreja, com aqueles que estão fora da igreja, é uma atuação muito difícil. Não devíamos saber disso, né? Padre
andando com o Padre Valdir, 2 pessoas disseram para o Padre Valdir: é muito difícil o trabalho de vocês, né? E Padre Valdir disse que não, né? Porque temos a missão, uma missão que nos leva também a acreditar muito do poder, né, e da força que tem o judiciário, né? E aí nós recebemos também a indicação, através de Guiomar, convidar o Dr. Fábio Ataíde para estar conosco, né? Não só como um juiz, né, de direito, mas também como um homem que acredita também no nosso trabalho, na nossa pastoral carcerária, e tem contribuído para amenizar a situação dos nossos irmãos encarcerados, né? A todos estes eu gostaria de deixar um pequeno poema, um pequeno texto que preparei logo depois do incidente que houve em Alcaçuz. Eu escrevi um texto, inclusive saiu no site da Pastoral Nacional, sobre Alcaçuz, animais, né? Chamavam de animais aqueles homens. Animais é como eles vivem ali dentro, mas não deixam de ser homens também. E um outro texto, que não foi publicado, Alcaçuz, a persistência do mal e o domínio do bem. O primeiro parágrafo é um curto poema, foi desenvolvido depois nos demais parágrafos, mas eu vou deixar apenas isto para que possamos vivenciar um pouco esta realidade poética. Perdidos, líderes natos perdem o contato com a massa necessitada de ao menos um pouco de tato, daqueles que respondem pelos atos, de todos que se fazem representados. Loucura não reconhecer nos preparados condutores do povo a legitimidade de suas ações supostamente aleatórias, não encontrando no respaldo cabível e aceitável de tamanha barbárie e inércia tempestiva. Quando nos encontramos encurralados pelo mal, é difícil enxergar a bondade no coração humano. Não nos damos conta do perceptível valor que tem toda a vida disposta a amar. E não há muito pensante, e não há nenhum pensante que, mesmo fora de controle, não tenha capacidade errante de ser um amante. Nós precisamos acreditar, né? Hoje de manhã ainda em Alcaçuz, logo quando chegamos, vimos o diretor de Alcaçuz, Ivo, né, sentado, atendendo as famílias, as mulheres, né? As mulheres que amam e que encontram naqueles que cometeram algum delito grave também resposta do seu amor. Então eles também amam. E nós, aqui reunidos, fazemos a mensagem de Jesus resplandecer neste amor, né? Estive preso e viestes me visitar. Recebemos esta mensagem de Jesus em nosso coração e desenvolvemos ela através de um desempenho onde cada um foi capaz de enxergar na pastoral missionária este chamado, se empenhar nesta missão e dar a contribuição de uma resposta de amor do nosso coração, que vem através desta frase de Jesus para com os nossos irmãos e irmãs encarcerados. Vamos fazer um momento só de espiritual, vamos fechar os nossos olhos e ter um pensamento positivo. Veja, diante da nossa apresentação, o que mais deveria ter dentro de um presídio, o que não deveria existir dentro de um presídio. Vamos levar energia, um pouco de energia positiva aos nossos diretores que aqui se encontram e aos nossos agentes pastorais e penitenciários e aos nossos irmãos encarcerados. Vamos levar algo de bom para eles através do nosso pensamento e da nossa oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que tenhamos uma ótima noite e convidamos também, obviamente, aqueles que ainda não sabem que estão aqui presentes, a participar, se puderem passar por lá, do nosso encontro Regional Nordeste 2, que começa aqui, e amanhã e domingo teremos lá no Centro de Treinamento João Paulo II a continuidade, né, daquilo que nós começamos hoje, com os representantes dos estados que trabalham na pastoral carcerária. Boa noite. Essa sessão, audiência pública, ela está sendo transmitida pela Live TV e também ao vivo pelo Facebook. Então, com certeza, os que não puderam chegar poderão, ao vivo ou depois, acessar a tudo quanto foi debatido e será debatido nessa noite. Com muita honra e já com muito agradecimento pela presença aqui na nossa casa, eu passo a palavra ao Padre Valdir, para que ele possa fazer suas exposições. Então, boa noite, vereadora Cátia Pires, comentou da mesa, também ao juiz aqui presente, doutor Fábio, ao colega de caminhada Bosco, padre aqui também comigo, padre Hugo, Marcelo. Também estava imaginando os dois diretores aqui. O dia de vocês não foi fácil, viu? Hoje lá, tenso o tempo todo. Deve estar cansado. Hoje é sexta-feira à noite. Estar sexta-feira à noite numa audiência não é nada fácil não, gente, né? É hora de estar com a família, hora de estar no barzinho, e assim por diante. E a gente está aqui. Então a gente agradece a todos que estão aqui presentes. Um grupo veio de longe de viagem, chegaram várias horas, né, de ônibus aí, carro. Então, a todos e a todas, a gente dá boa noite e as boas-vindas. Só que veio de vários estados. É os coordenadores aqui que representam. Nós vamos trabalhar, eu vou tentar fazer isso, junto com o Marcelo, apresentar algo que já viemos debatendo na pastoral carcerária desde 2014. Para quem é da pastoral carcerária, a maioria conhece já esse trabalho, não é muita novidade, então paciência, né? Mas colabore depois também quando entrarmos no debate, nas reflexões. E eu acho que eu vou ter que ficar lá para ficar melhor para visualizar aqui, vereadora, tá? Porque aqui fica difícil de eu fazer comentário. Tem microfone sem fio também, então com licença, eu vou ficar perto do computador para poder comentar. Oi, sim. Vamos em frente. Será que daria de apagar um pouco a luz aqui para ficar um pouco mais visível? Então, tá, vamos lá em frente, vamos lá. Isso. Pode ser. Então tá, somente registrando que a data de hoje, tá, em frente. A pastoral carcerária, quando se buscou trabalhar esse tema, pelo desencarceramento, muita gente achou que nós estávamos muito com ideologia, loucura, utopia. Isso é coisa fora de pauta. Mas a pastoral, desde o seu início, do seu G inicial, já tem essa proposta de lutar pelo mundo sem prisões. Esse trabalho dali, esse tema aí, a pena privada da liberdade, resultou em fracasso. Eu vim agora de Sergipe, e lá o primeiro trabalho que foi lançado pela pastoral carcerária foi um grupo de estudantes de jornalismo. Fizeram uma pesquisa com 15 egressos que a pastoral trabalhou. E no início cita um texto ali do famoso jurista que falou isso em 96, dizendo: a experiência experienciada por mais de 200 anos, a pena privada de liberdade resultou em fracasso, sendo opinião quase unânime que ela não evita a reincidência, antes a estimula, que não reeduca, ao contrário corrompe. Dizendo isso já no ano de 96. Em frente. O primeiro documento da igreja, da pastoral carcerária, é um estudo da CNBB, que foi publicado em 74, do encontro realizado no Rio de Janeiro, em 73. E lá nós temos já a teologia da pastoral carcerária, o que nos orienta como pastoral carcerária em todo o Brasil.
Em Cristo somos chamados à libertação do homem de toda a violência cósmica, social e do pecado. Porque nós anunciamos Cristo ressuscitado, aquele que venceu todas as prisões, derrubou mesmo o cativeiro que foi preso, derrubou a cruz e derrubou a própria morte. Então a pastoral tem esse compromisso, anunciar a libertação integral para todos. Está no gen da nossa teologia, nossa reflexão espiritual, pregar e anunciar o Cristo ressuscitado que venceu todas as prisões. Outro documento, Vadimeco, do Agente Pastoral Carcerária, esse livro foi publicado na Espanha para todos os países que falam a língua espanhol. E aqui no Brasil, eu sei que talvez o Bosco conheceu, Irmão Orestes, acho que o Geraldo Vanderlei também conheceu Irmão Orestes, e mais alguns. Ele publicou para a língua portuguesa em 95, parece, a tradução. E nesse livro já tem Utopia, uma sociedade sem prisões. É a grande função da pastoral carcerária lutar por isso, uma sociedade sem prisões. Em 1990, o livro foi publicado na Espanha. E depois chegou aqui para nós como pastoral carcerária, 97 por aí. Tem um grande padre que trabalhou no Brasil em várias pastorais, o que criou a chamada pastoral da Encontro de Casais com Cristo. Também a pastoral da família, foi o fundador, divulgador da renovação carismática católica. É um padre chamado Afonso Pastore, e trabalhou na pastoral carcerária em vários estados. Temos 4 livros dele também, publicados, e um dele em 95, que ele dizia, ele visitando um presídio, uma cadeia pública, lá em Minas Gerais, encontrou preso há 6 meses sem banho de sol, isso numa quarta-feira. Aí na missa ele falou, se até sábado não construir um local para os presos tomar o banho de sol, ninguém venha comungar no domingo. O mesmo Cristo que vocês recebem na comunhão está lá abandonado. Vamos ser coerentes, diz ele no sermão. E diz que de imediato o juiz, o prefeito e o delegado, não, padre, dá mais um tempo para liberar, para negar a comunhão. Ele disse, não, o Cristo está naquela situação, não tem alternativa. Então até domingo conseguiram dar banho de sol para os presos. Quer dizer, uma posição que é exigida, ao invés da igreja tomar para que a coisa mude. Depois temos a chamada nossa agenda pelo Nacional para o Desencarceramento, em frente. Isso foi só a introdução mais bíblico-teológica que fundamenta a nossa decisão como agenda do desencarceramento. Tá. A pastoral carcerária vai no presídio sempre com a pergunta, o que Jesus Cristo diria e faria perante esta realidade? E deve agir segundo a sua fé e a sua decisão. Em frente. Prisões e a violência. Em frente. Só um pequeno dado. 2007 e 2017, com alguns estados aqui do Nordeste. Esses dados eu peguei de 2007 do Infopem, que é publicação daquele boletim do Ministério da Justiça. 2017, peguei no site do CNJ. Porque o Ministério da Justiça não tem nenhum dado atualizado a partir de 2014 para cá. Publicou o relatório 2015, mas não tem mais nada de atualização. E também sempre é bom pensar uma coisa aí, gente. Não existe dados consolidados sobre o sistema prisional brasileiro. Nós sempre temos algumas referências, aproximações. O último boletim, que é do Infopem, que tenta tratar um pouco a questão dos presos, mas no próprio relatório carece já de informações, porque 12 estados, São Paulo e Rio de Janeiro, negaram a fornecer dados do perfil da pessoa presa. Então, um boletim incompleto. Mas vejamos ali, em 10 anos que cresceu a população carcerária. Rio Grande do Norte aumentou 273, Sergipe 257, Paraíba 188%, Pernambuco 153%, Ceará 143%.
aumenta a população presa, melhorou a segurança da população. Foi encarcerado muita gente, mas nós não temos aqui como retorno uma melhor estabilidade. Esse quadro aqui, peguei só do Nordeste, mas em todo o Brasil teve aumento. Não é só daqui de vocês, não é privilégio só do Nordeste. Em frente. Esse dado agora foi publicado no Atlas da Violência, né, do IPEA. Um pequeno estudo do crescimento do homicídio no Brasil. E a região que mais cresceu foi justamente o Nordeste brasileiro. Onde mais cresceu a violência nos últimos anos foi o Nordeste brasileiro. Ali é o quadro de 2005 até 2015. Em frente. Homicídio nos últimos anos no Rio Grande do Norte. Esses dados também são do IPEA. Foi publicado esse ano. A taxa de homicídio nos últimos 5 anos, no estado de Sergipe em cima, aumentou 77,7%. Rio Grande do Norte é o segundo que mais cresceu, 75,5%. Piauí, 54%. Maranhão, 52%. Em 2015 foram 31.200 homicídios de jovem, de 15 a 29 anos, no Rio Grande do Norte. O aumento da taxa de homicídio jovem foi de 292%. É um estado que mais cresceu em assassinato da juventude, nessa idade de 15 a 29 anos. Taxa de homicídio agora entre negros e não negros, porque o crime e a prisão ela é seletiva. E o crescimento de mortes de pessoas no Rio Grande do Norte, em 2005 e 2015, né, atingiu um índice altíssimo aí, 331%. Ao em frente. E depois também taxa de homicídio por arma de fogo em relação a 15 mil habitantes, 2005 a 2015. A taxa média 2014 foi 32 por 100 mil, né? Opa, agora eu me enganei aqui, me fiz a confusão. Eu sei que aqui embaixo tem uns dados, aqui embaixo, a situação mostra também do Sudeste, do Sul, da região e Nordeste, né? O grande aumento também da taxa de arma de fogo, onde o Nordeste também cresceu bastante. Também foi a região que mais cresceu do Brasil. Em frente. O homicídio no país, 2010 e 2015, como eu já citei, cresceu no Rio Grande do Norte, 75,5%. Depois vem Piauí, Maranhão, e o primeiro foi Sergipe. Em frente. Homicídios negro e não negro, de homens jovens, está proporcionalmente ligado, interessante essa taxa, aonde tem ao município que tem a menor qualidade de educação, é que tem o maior índice de criminalidade. E o município que tem maior qualidade de educação e de trabalho para jovens é o que menos tem criminalidade no país. Então você percebe que aqui tem um fator altamente ligado. A violência está ligada pela ausência de políticas públicas, fortemente, aonde incide realmente na educação, no trabalho da infância e da adolescência. Onde se investe na repressão e não se investe na educação, o resultado é mais violência. Onde faltam os dois, pior ainda. E é interessante, de cada 100 pessoas que sofrem homicídio no Brasil, 71% são negras. Em frente. Mortes violentas de negros, 2005, na média nacional, essa diferença está em 34 mais para negros, sendo que Sergipe é o estado que mais tem a diferença de mortalidade de negros em relação ao branco, 171,9%. Em frente. Mulheres assassinadas. Cresceu muito o assassinato de mulheres no Brasil. Vocês veem que em 2015, né, 4.621 mulheres foram assassinadas no Brasil. É uma taxa de 4,5 mortes por cada 100 mil mulheres. Enquanto que a taxa de homicídio de mulheres não negras,
diminuiu 7,4% em 2005 e 2015. O indicador equivalente para mulheres negras, quer dizer, para brancas, não negras, diminuiu, e para as mulheres negras aumentou 22%. Quer dizer, aumentou a taxa de morte de mulheres negras em 22%. Em frente. A nação está comprometida. Aonde não se investe na educação, a violência e a morte aumenta disparadamente. E há uns dados sobre isso. Eu não vou ler todo, porque a gente quer aproveitar o tempo. É curto. Em também por homicídio por estado do Brasil, né? Rio Grande do Norte, a taxa de homicídio de jovem foi de 292% no crescimento. Em frente. Indicador de escolaridade, como eu falei para vocês, a cidade que menos investe em educação no país fica em Altamira, no Pará. É o que tem maior índice de mortalidade da juventude. E a que mais investe na educação, que tem mais baixo índice também de criminalidade da juventude. Jaraguá, Santa Catarina. Em frente. A pastoral carcerária, ela tem a obrigação, que ela visita os presídios e tenta ir aonde o preso está. Ser também, de agir pela fé e pelo compromisso. A própria palavra de Deus, a Bíblia, como lá em Isaías, diz o seguinte: as sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São pastores, mas incapazes de entender. A pastoral não pode ficar indiferente perante a violência que vive, que conhece. Permanecer muda e indiferente. Tem que reagir, ter propostas e ações para mudar esta realidade. Em frente. Desencarceramento ou barbárie. A pastoral vem publicando já há algum tempo relatórios de torturas nos presídios, mortes, que são consequências de uma política do aumento do encarceramento no Brasil. Em frente. O crescimento da população encarcerada no Brasil, segundo o dado do CNJ. Esse dado aqui foi apresentado pela ministra Camilúcia em fevereiro. Você pode dizer, mas o dado é diferente em algum local e outro dado. Depende da fonte que nós usamos. Porque se usado em pegar um dado, mesmo tempo, se você pegar um dado do site do CNJ, é uma coisa, e a ministra já dá outro dado, a ministra Camilúcia. Então ela dizia que nesse período tinha mais ou menos 711 mil pessoas encarceradas. Esse dado embaixo já fala do dado do CNJ. O crescimento da população carcerária. Em frente. Aqui um pequeno dado da população que tem da semana passada, segundo o dado do CNJ, somando prisões regime fechado, semiaberto, aberto, provisório, teríamos 660. Mas esse dado, segundo o próprio CNJ, é aproximário também. Em frente. Essa é a porcentagem de pessoas presas provisório por estado, publicada semana passada também no CNJ. Vocês veem que tem estado aí que tem quais, o que está à frente nesse mês é Amazonas, Bahia em segundo, Piauí, Ceará, Alagoas, e aí vem Sergipe, Mato Grosso. Então nós temos, a média nacional está em 39% dos presos são provisórios. Mas esse dado aí coloca algum estado do Nordeste lá em cima, com o do Norte em campeão de presos provisórios. Em frente. Encarceramento em massa e degradação do sistema prisional. Apenas 10% dos presos têm acesso à educação. Apenas 20% têm atividade remunerada nos presídios. O serviço de saúde é frágil. A taxa de ocupação por cela no presídio é 167%. Em frente. Cerca de 80% da população prisional está presa por crime contra o patrimônio ou pequeno tráfico de drogas.
Esse número altera mais quando se trata de mulheres. Em frente. Só referindo ainda, dos presos provisórios no Brasil, segundo dados do CNJ, também em palestra da ministra Camilúcia, cerca de 37% dos presos, quando julgados, já cumpriram o tempo que requeria a pena, ou são inocentes. Quer dizer, se a população não devia estar presa, temos aqui um excedente de pessoas que podiam estar na rua, e sem esse gasto, essa violência toda que é feita com elas. Em frente. Criminalização das mulheres. Esse dado foi do CNJ ainda, do Infopem, do último boletim que foi lançado, Ministério da Justiça, que de 2000 a 2014, o crescimento de mulheres presas cresceu 567%, enquanto os homens foram 220%. E o grande motivo aí é a questão da guerra ao usuário de droga, né, os pequenos traficantes. Em frente. Temos ainda no sistema prisional a chamada população invisível dos imigrantes, que tem as famílias distantes em outros países. Isso vem aumentando muito nas capitais ultimamente do país. Depois a população LGBT, que além de ser em grande parte do país, né, sabe que quando são presos serão punidas pelo Estado, mas também será também serviciado pelos próprios, né, companheiros do cárcere. E os doentes mentais. Hoje já tem toda a política antimanicomial, mas essa política ainda não chegou nos cárceres ainda brasileiros. Em frente. Então a pastoral carcerária tem um grande trabalho a partir da agenda de construir uma proposta para diminuir essa situação que é o sistema carcerário brasileiro. Então agora eu pediria que o Marcelo assumisse a palavra para apresentar alguns dados agora sobre isso. Boa noite a todas e todos, né, todo mundo que está participando da atividade, a iniciativa da Câmara. Boa noite também às trabalhadoras e trabalhadores que estão permitindo a gente conseguir ter toda a parte de filmagem, né, que também está participando desse debate, né, o segurança que está lá também cuidando aqui do nosso espaço. Muito brevemente, coisa de 5 a 6 minutos, dá uma passada rápida sobre o que é essa proposta de Agenda Nacional pelo Desencarceramento, por conta do nosso tempo curto, né? Fala também do Dr. Fábio, e aí no debate a gente vai poder aprofundar essas propostas da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Acho que ponto de partida para o nosso debate e entender por que estamos hoje falando em desencarceramento é a gente ter esse panorama que o Padre Valdir traz sobre o que é o sistema penal. A palavra-chave que a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, ou a análise-chave que a agenda faz o sistema penal, ele é seletivo. O que significa dizer que o nosso sistema penal é seletivo? Ele discrimina quais são os tipos penais ou os crimes que serão o seu alvo, basicamente crime contra o patrimônio e crimes ligados a entorpecentes, comércio ou uso de drogas consideradas ilícitas, não as drogas lícitas que a gente acabou de usar agora há pouco, né? Por exemplo, um cafezinho, né? A gente pode falar de outras drogas que também são lícitas, como a nicotina, como o álcool. Vamos fazer o nosso debate. Então, por que tem drogas que são lícitas, outras são ilícitas? Isso é um ponto importante. Outro aspecto da seletividade penal. Quem é que vai preso? Quais são os rostos e os corpos e a classe social que vai presa? Se a gente não faz essa análise, a gente também não entende o sistema prisional. Uma pergunta-chave que a gente pode fazer: o Brasil é um país da impunidade? Há impunidade no Brasil? Se for pobre, se for jovem, se for pessoa da pele negra, a punição vai cair forte, não vai? A punição é potente. A impunidade ou a punição também é seletivo. Então a gente pode fazer a pergunta: para que é que existe prisão? Para quem é que existe prisão?
o sistema penal como um todo, ele funciona para quê e para quem? São essas perguntas que motivam o nosso debate para perceber que o sistema penal, ele não está ligado a combate à criminalidade ou à diminuição da violência, mas sim a uma forma de administrar as pobrezas e administrar a sociedade. Em que pese que esse sistema, ele é agressivo e ele cria doença em quem está preso, nas famílias de quem está preso, a comunidade próxima das prisões e aos funcionários e funcionárias que trabalham no sistema penal. Quantos e quantas funcionárias que, pelo grau de estresse desse trabalho, são obrigados a se afastar, a tomar medicação, abalam suas relações familiares. O Estado brasileiro, quando prende, ele adoece e traz violências. Tendo isso como pano de fundo, e o que o Padre Valdir apresentou, e a gente poderia trazer muitos outros elementos que a nossa experiência, o nosso contato com a realidade traz, a gente pode perguntar: prisão tem diminuído violência? Prisão tem alterado a sensação de insegurança? Como é que o Brasil, em 27 anos, aumenta em 580% a sua população carcerária e, ao mesmo tempo, registra números absurdos de violência? Então, tomando isso como ponto de partida, a primeira questão é: construir presídio traz algum benefício para a sociedade? Percebendo que isso não traz benefício, primeiro ponto da Agenda Nacional pelo Desencarceramento: é necessário, para combater o encarceramento em massa, suspender qualquer verba e qualquer ampliação do sistema carcerário. Pergunta imediata que alguém pode fazer: mas o sistema carcerário não está superlotado? A gente pode mudar o conceito. A gente não vive apenas uma superlotação, nós temos uma superpopulação carcerária. O Brasil prende muito. Hoje, conversando com funcionários do sistema carcerário, né? Daí eu estava lá na conversa hoje. Só para dar um exemplo, o sistema carcerário mais cheio do Brasil é o de São Paulo, lá da onde eu e o Padre Valdir viemos. Tem 230 mil pessoas presas. Aqui o município tem quantos habitantes? Imagina essa cidade inteira presa. Essa é a população de São Paulo. A população de São Paulo presa corresponde a esse município. Olha que insanidade que a gente está vivendo. De 2010 a 2016, o estado de São Paulo, a título de combater a superpopulação, construiu 20 presídios. No ano passado, desses 20, 18 já estavam superlotados. Você pode ampliar o sistema carcerário, a nossa lógica encarceradora vai criar superlotação. Não é caminho a construção de sistema prisional, não é caminho a ampliação do sistema prisional, de nenhuma das suas formas. Prisão é sempre prisão. Prisão estatal, cogestão, privatizada, etc. Na realidade, o que a gente propõe no primeiro ponto é reverter o investimento, que não é um investimento, mas é um nefasto gasto, em construção de presídios para políticas de prevenção e políticas sociais, como educação, saúde, cultura, trabalho e habitação. É o óbvio, né? Todo mundo vai falar a mesma coisa. Se a gente pegar todo esse montante de dinheiro e investir nas comunidades, que o Estado seja presente, não na sua forma penal, mas na sua forma social, a gente reverte a realidade. É o óbvio. Segundo ponto da agenda: a necessidade da redução massiva da população prisional e das violências causadas pela prisão. A Presidência da República tem um expediente que é o indulto. O indulto, como vocês sabem, é diferente das chamadas saidinhas, ou da saída temporária, Dia dos Pais, Dia das Mães, etc. Cabe à Presidência da República indultar, perdoar a execução da sentença, diretamente, sem passar pelo sistema judiciário. Cabe isso à Presidência da República. Há poucos anos atrás, o presidente da Itália concedeu indulto para 24 mil presos. Cuba
por conta da visita do Papa Francisco há 2, 3 anos atrás, indultou 3.000 presos. A presidência da República no Brasil, seja essa gestão, seja gestões anteriores, praticamente não usa o recurso do indulto. É possível reduzir, por exemplo, via indulto. Isso é um expediente da presidência da República. Outro ponto fundamental para diminuir as violências do sistema prisional é justamente incluir a população carcerária em políticas massivas, políticas sociais, como educação e saúde. Além disso, é necessário que os municípios tenham políticas de trabalho com os egressos e as egressas. Recentemente, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, ITTC, apresentou medidas para que o poder municipal tenha políticas de diminuição e mitigação do encarceramento. Está disponível em ittc.org.br. O vereador Eduardo Suplicy, em São Paulo, acabou de pegar essas propostas e apresentou como projeto de lei na Câmara Municipal de São Paulo. Portanto, os municípios têm uma participação fundamental na descriminalização das relações, em contenção das criminalizações. Às vezes tem um debate, mas é uma política só do Estado, uma política federal. Os municípios também podem implementar. Dá para a gente se esmiuçar mais no debate, para a gente ganhar tempo. Terceiro ponto da agenda. É fundamental alterações legislativas que cada vez menos recorram às prisões preventivas. Como o padre Valdir falou, cerca de 40% das pessoas presas são presos provisórios. Uma pessoa presa provisória, segundo a Constituição, é uma pessoa inocente. Tem preso provisório que fica 1, 2, 3, 4, 5 anos presa. 5 anos presa. O Estado brasileiro é um Estado criminoso. Ele mantém pessoas inocentes privadas de liberdade. O Estado brasileiro é um Estado criminoso. Superlota unidades prisionais, adoece funcionários e funcionárias, adoece pessoas presas, adoece famílias. As prisões preventivas, elas criam uma insegurança social para a população, superlota unidades. É possível a gente reverter a superlotação, por exemplo, alterando medidas legislativas para conter a prisão provisória. Quarto ponto, a urgência e a necessidade da não criminalização do uso e do comércio de drogas. 70% das mulheres presas no Brasil, de modo geral, é por crimes ligados a entorpecentes. Hoje, mais de 1/3 de homens presos é ligado a entorpecentes. Ao mesmo tempo, não basta descriminalizar a pessoa que é usuária, porque a pessoa que é presa como traficante é o grande traficante. É esse que é preso? Geralmente, ou quase totalmente, são as pessoas pobres que têm no comércio ilícito uma fonte de renda, vide a insegurança trabalhista que a gente vive. Em tempos de crise isso é muito mais complicado. A pergunta é: proibir substâncias diminui o acesso de pessoas a essas substâncias? Proibir substâncias preserva a saúde das pessoas? A lei de 2006, a lei 11.343, ela acabou causando um maior encarceramento. O que está em jogo aqui, como é óbvio, como a gente sabe, não é um incentivo ao uso de uma ou outra substância, mas é a descriminalização do uso e do comércio de drogas e a sua regulamentação. A proibição de substâncias aumentou violência e não diminui consumo. A juíza aposentada Maria Lúcia Caram, lá do Rio de Janeiro, ela tem um levantamento de que no Brasil, nos últimos anos, teve uma droga que houve diminuição de consumo. Vocês têm ideia que droga é essa? Tabaco, cigarro, que a gente pode comprar em qualquer lugar. O tabaco teve diminuição de consumo. É uma droga proibida? Não.
Ou seja, não há relação entre proibição e diminuição de consumo. Mas quando há criminalização, há aumento de encarceramento, há incremento na ação policial no combate à droga. Inclusive a gente costuma ouvir que há a política de guerra às drogas. Quando há uma guerra, o sangue escorre de objetos ou de pessoas? Toda guerra é uma guerra contra pessoas. A guerra às drogas só causa morte. Portanto, há um debate sério e importante que necessitamos enfrentar e fazer de forma muito madura, que é a descriminalização do uso e do comércio e a sua consequente regulamentação, porque a guerra às drogas e a proibição não trouxe nenhum tipo de melhoria, seja para questões de saúde, seja para a prevenção no uso abusivo, seja para a segurança das comunidades. Para aprofundar o debate, quando abrir a palavra, a gente consegue debater mais. Quinto ponto da agenda: contrair, reduzir o tamanho do sistema penal. Há uma proliferação de criminalizações. Tudo se busca uma judicialização. Quando cai nas teias da judicialização, a punição e o encarceramento são soluções imediatas, via de regra. É necessário a gente resgatar as possibilidades e as formas de resolução de conflito que as comunidades criam, mas resoluções de conflito não violentas. A pastoral carcerária tem trabalhado há anos na justiça restaurativa, que são formas não judicializadoras dos conflitos das comunidades. Conflito sempre vai existir. A questão é como podemos resolver esses conflitos de forma não violenta, de forma horizontal, de forma comunitária. Há possibilidades, já previstas na Constituição para a participação das comunidades na resolução dos conflitos. Sexto ponto, a ampliação das garantias da Lei de Execução Penal de 1984. Garantir o que está previsto na LEP é uma das formas de reduzir os males que são inerentes ao sistema carcerário. Por exemplo, a vedação, a proibição da revista vexatória, que constrange familiares, que violenta familiares. A revista vexatória é uma prática que ocorre em quase todos os estados do Brasil. Além disso, todos os direitos que estão previstos na LEP, educação, saúde e atendimento jurídico a contento. Nós sabemos o quanto que o atendimento jurídico é precário, o quanto que as defensorias públicas ainda são extremamente limitadas na sua ação, seja por ter ainda um corpo de profissionais limitado, seja por não estar presente dentro das unidades prisionais. Basta a gente perguntar para funcionários e funcionárias do sistema e para as pessoas presas, quantas vezes a defensoria esteve lá dentro conversando com as pessoas presas? Avançar no trabalho da defensoria é fundamental, por exemplo, para a garantia da assistência jurídica. Em torno da LEP ainda, é necessário que a sociedade possa adentrar os cárceres. Hoje, quem consegue adentrar os cárceres, basicamente é para o serviço de assistência religiosa. O trabalho humanitário, o trabalho de solidariedade, o trabalho de assistência é extremamente impedido. É preciso avançar na lei de execução penal para que outros atores sociais possam adentrar o sistema. Além disso, é necessário que haja mecanismos de controle popular sobre o sistema carcerário e sobre o sistema de justiça. O sistema de justiça é um dos sistemas em que há menos ou quase inexistente participação popular, via ouvidoria externa, via processo de conferências e conselhos externos. A Defensoria Pública ainda ensaia alguma coisa quando tem processos de conferência e ouvidorias externas eleitos por movimentos sociais. Mas o sistema carcerário e o sistema de justiça não têm tais mecanismos. Se a gente vive numa democracia, a participação popular ela é necessária e é uma exigência. Antepenúltimo ponto para a gente
encerrar essa apresentação e depois partir para o debate após a apresentação do juiz Fábio. A agenda, em vista da não ampliação da população carcerária, propõe a proibição da privatização do sistema prisional, em qualquer uma das suas modalidades, PPP, cogestão e terceirizações das suas mais amplas e diferentes formas. A privatização, ela não traz nenhum tipo de benefício para o sistema e, mais importante, o que se diz por aí, que é uma gestão eficiente, a gente não enxerga. Os massacres que nós registramos no mês de janeiro começaram em Manaus, no presídio Anísio, que é um presídio privatizado. Fundamental a gente estudar e conhecer a experiência de Ribeirão das Neves em Belo Horizonte. Tem um documentário chamado Quanto Mais Presos, Maior o Lucro. Quanto mais presos, maior o lucro. Está no YouTube. É um documentário de 12, 13 minutos sobre Ribeirão das Neves. É uma PPP, parceria público-privada. Só para ter uma ideia, para entender do que a gente está falando. O governo do estado de Minas, quando celebrou o contrato com a empresa que tem a concessão por mais de 20 anos nessa PPP, o estado de Minas se comprometeu a manter a unidade cheia em ao menos 90%. O estado se compromete a prender pessoas. Sabe por quê? Porque o repasse do estado para a empresa é um repasse per capita. Quanto mais presos, mais lucro. A Pastoral Carcerária tem uma pesquisa de 2014, está no nosso site, carceraria.org.br, sobre presídios privatizados. Inclusive o presídio de Alagoas a gente visitou. Os serviços não melhoram nos presídios privatizados em relação aos presídios estatais. A situação trabalhista é extremamente precária. A rotatividade de funcionários é muito grande, os salários são rebaixados, o treinamento é precário. Por essa rotatividade, o grau de estresse e insegurança dos funcionários é muito grande, a precarização trabalhista é extrema, e os contratos são muito obscuros, muito obscuros. A empresa Humanizare, que é a empresa gestora do Anísio Jobim em Manaus, é a empresa que financiou campanha de vários candidatos a deputados federais. Esses deputados federais eleitos depois foram os principais deputados a fazer lobby no Congresso Federal em defesa do projeto de lei 171 pela redução da maioridade penal. Não há coincidência. Há interesses. Importante também falar que as prisões privatizadas fazem seleção das pessoas presas. Recebem um determinado público para depois dizer que há um certo grau, um certo índice de não reincidência. E aí transfere para o sistema estatal determinado perfil de preso. Então tem toda uma maquiagem sobre índices de reincidência que a privatização camufla. Até o país que mais privatizou, que foi os Estados Unidos, o presidente Barack Obama começou a reverter isso, vocês acompanharam. Com o Trump a coisa está um pouco mais diferente, né? Mas o Obama ele alterou isso. Penúltimo ponto, fundamental na nossa agenda, é prevenção e combate à tortura. E um dos pontos centrais que a agenda traz no debate é a criação dos mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura. Nós já temos um mecanismo nacional que produz relatórios periódicos e também é necessária a criação dos mecanismos estaduais. Precisa ser aperfeiçoado, precisa avançar. Por último, e aí é um dos pontos mais importantes da agenda, a desmilitarização das polícias e da sociedade. Desmilitarizar não significa apenas extinguir polícia militar.
Desmilitarizar é inverter a lógica da gestão e das relações sociais e também das polícias. A lógica militar é uma lógica de guerra. O que é uma guerra? A guerra tem um inimigo. O que se faz com o inimigo? Elimina o inimigo. Essa lógica não condiz com nenhuma democracia. Além disso, os conflitos sociais não podem ser mediados pela lógica de polícia e pela lógica de guerra. Ora, quando há uma ocupação de sem terra ou sem teto, isso é uma questão de habitação, não é uma questão de crime. Quando estudantes ocupam escolas, isso é uma questão de educação, não é uma questão de crime. Quando polícia e quando a lógica militar é a lógica dos conflitos sociais, nós estamos abandonando qualquer expressão democrática da sociedade. Importante dizer que há abundantes pesquisas que 70%, dizem pelo menos 70% dos policiais militares dos estados são a favor da desmilitarização. Por quê? Numa lógica hierárquica, há muita punição, há uma lógica de exceção que esses profissionais também vivem. Até os profissionais das polícias preferem a desmilitarização. Esse conjunto de 10 propostas, para encerrar, eles precisam ser entendidos de forma conjunta e interdependente. Qualquer uma das propostas tomada sozinha, ela perde sentido. É um conjunto de medidas na área de segurança, numa visão de sociedade, que se ajudam, se complementam. Se a gente tira ela do contexto, a gente não consegue articulá-las dentro de uma proposta maior. Reduzir a população prisional, reduzir as violências, reduzir as possibilidades de confrontos letais na sociedade. Essa proposta foi apresentada em 2013 para a Presidência da República e já foi entregue para a Presidência do STF, para a Presidência do Senado, para a Presidência da Câmara e para vários tribunais de justiça. Hoje, há inúmeros movimentos sociais que têm discutido essa agenda, têm debatido essa agenda, e essa agenda está disponível em carceraria.org.br, que é o espaço que tem alojado esse conjunto de propostas e diretrizes pelo desencarceramento. Como o Padre Valdir disse, para encerrar, nesse ano, que se completam 25 anos do massacre do Carandiru, 25 anos, em que abre o ano com Manaus, com Roraima e com Alcaçuz, se a gente não discutir desencarceramento, a gente está assumindo como sociedade que nós vivemos no século XXI as novas senzalas, aos novos navio-negreiros. Não pode ser utopia, tem que ser realidade. Nós vamos sair daqui, vamos colocar a cabeça no travesseiro, exatamente como os capitães do mato, exatamente como os colonizadores que escravizaram, massacraram e torturaram. A história está na nossa mão e a nossa história profética também como igreja é avançar para que todos tenham vida e vida em abundância. Nesse momento, passo a palavra ao excelentíssimo senhor juiz de direito, Dr. Fábio Ataíde Alves. Boa noite a todos. Agradecer à vereadora Cátia Pires pelo convite, é uma grande satisfação, né, e parabenizar a todos pela realização, principalmente a pastoral, eu sei do esforço, pela realização dessa audiência pública, que é tão importante e que precisa ser expandida em todos os outros municípios. A fala que me antecedeu, acho que praticamente esgotou o tema do que eu teria para falar, foi uma fala de criminologia crítica. E, bem, eu sou juiz de direito com atuação na área do sistema penal. Ultimamente fui designado, depois dos massacres de Alcaçuz, fui designado
em caráter excepcional para auxiliar a Corregedoria de Justiça pelo CNOJ e estou nessa atuação junto à Corregedoria de Justiça desde o início do ano. Aceitei essa função, inclusive, especialmente por ser voluntário da pastoral. Eu acho que o fato de ser um voluntário da pastoral me fez aceitar a função de juiz auxiliar corregedor. Eu, pessoalmente, não teria nenhuma intenção de assumir uma função administrativa, deixar minhas funções jurisdicionais para me dedicar exclusivamente a uma área de controle do sistema. Mas não poderia deixar de fazê-lo como alguém, né, que se aproximou, né, da pastoral, especialmente da atividade durante a coordenação de Guiomar Veras. E eu sou professor também de Criminologia e Execução Penal na Universidade Federal. Então, semanalmente, eu gasto 6 horas só para discutir o sistema penitenciário. 6 horas semanais, isso já durante alguns anos. Então, é um tema que me atrai bastante, e especialmente a questão carcerária do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, eu também participei do grupo de apoio à execução desde 2009. Eu visitei muitas unidades prisionais do estado, então passei alguns anos fazendo essas visitas e entrevistando presos. Então, esse período de 2009 até 2012 para mim foi muito rico, porque eu conheci o desenvolvimento do sistema carcerário do Rio Grande do Norte e ainda estou, de algum modo, né, percebendo essa evolução. Eu sou da Paraíba, não sou daqui do estado, então também tenho uma percepção de um estrangeiro que chegou no estado e acompanhou. Estou aqui como juiz há 20 anos e como estrangeiro que acompanhou o crescimento da violência no estado. Acho que a percepção de quem é de fora é diferenciada do que quem já nasceu aqui, né, no estado. Só para pegar alguns números do óbvio. O estado do Rio Grande do Norte registrou em 2015 982 mortes. Em 2016, esse número já saltou para 1.206 homicídios. E este ano nós já ultrapassamos a casa de 1.500 homicídios. Então nós estamos numa escala ascendente. Na corregedoria nós fazemos um monitoramento da audiência de custódia em Natal e fizemos um levantamento estatístico recente da quantidade de casos de flagrante de homicídio nos últimos 18 meses em Natal. Então, você imaginar uma situação do estado em que a percepção de violência é alta, é crescente, e os números reais, estatísticos de violência também são crescentes. Mas, incrivelmente, nos últimos 18 meses, nós só tivemos 36 casos registrados de flagrantes de homicídio em Natal, nos últimos 18 meses. E o estado registrou, este ano, mais de 1.500 casos, para ser preciso, nas últimas contas que eu peguei, 1.518. Essa é a situação. O estado, ele possui, dos cargos de delegados, acreditem, 72% estão vagos. Existe um déficit de investigação. Eu não sei nem a que nível esse déficit de investigação. 72% de cargos de delegados vagos. Um déficit na Polícia Militar de 600 policiais. O ITEP, né? E praticamente não possui peritos para a realização de exames de sanidade mental, né? Só existe um único perito no ITEP que faz isso.
e ele está lotado em Mossoró. O ITEP não faz há muito tempo exame de local de crime, peça fundamental para uma investigação. O exame de local de crime é feito esporadicamente aqui no estado do Rio Grande do Norte. E isso, evidentemente, impacta na elucidação dos crimes. O ITEP não tem setor de identificação criminal nas comarcas ou nas cidades do estado. Apenas 3 cidades possuem setor de identificação criminal: Natal, Mossoró e Caicó. Isso não tem identificação criminal, bem, isso aí nós temos mais um fator, né, que impacta na elucidação de crimes, na identificação das pessoas que são autuadas em flagrante. Nós temos audiência de custódia, mas essa audiência de custódia ela não reflete o que a sociedade imagina. Então, enquanto há uma discussão muito grande em torno da audiência de custódia, associando o governador do estado, recentemente, segundo eu fiquei sabendo, fez uma associação do aumento da violência com a audiência de custódia, mas é um pensamento equivocado. A audiência de custódia, ela libera, na sua grande parte, né, 20% dos casos que são, né, que resultam em liberdade. Eu acho que é um número expressivo, 20%. São pessoas autuadas em delitos de trânsito. Em delito de trânsito. E as pessoas autuadas em delito de trânsito não têm esse perfil. As pessoas que são autuadas por homicídio, nos últimos 18 meses foram 36 pessoas em Natal. 36 pessoas. Então nós temos que pensar efetivamente, né, essa associação da audiência de custódia com o aumento da criminalidade. Em um comparativo entre os mandados de prisão expedidos na audiência de custódia e os alvarados de soltura, há um equilíbrio entre os juízes. Esse equilíbrio é mantido. Outra questão muito interessante que eu gostaria de abordar diz respeito aos fatores de risco da violência. Os fatores de risco. Então, para a gente só refletir quais são esses fatores de risco, então, para mostrar o grau de complexidade que é a violência, eu peguei uma lista de fatores de risco de violência, e essa lista está no livro de criminologia da professora portuguesa Laura Nunes. Ela é professora da Universidade Fernando Pessoa, no Porto. Olha essa lista, vamos lá. Temperamento, comportamento impulsivo, hiperatividade, consumo de drogas, agressividade, isolamento, baixa inteligência, delinquência na família, consumo de drogas familiar, fraca supervisão, abuso físico, abuso sexual, negligência parental, depressão materna, tabagismo materno, maternidade precoce da mãe, né? Desacordo dos pais quanto à educação, família monoparental, mudança de cuidados durante a fase da infância, assim, mudança da pessoa responsável pelos cuidados da criança, pobreza, desemprego dos pais, pobreza é baixo rendimento escolar, fraca vinculação à escola, desestímulo escolar, desorganização escolar, associação com outros desviantes, rejeição do meio, vizinhança pobre, desorganização, fácil acesso a armas, fácil acesso a drogas, exposição à violência e por aí vai.
Essa é a cara da complexidade da violência. Esses são os fatores de riscos. Para cada fator de risco, você teria que criar mecanismos na sociedade de fatores de proteção. Então, uma reflexão que seja breve e que traga alguma luz, deve partir de pensar, ou seja, o que é que nós estamos fazendo para os fatores de proteção? Ora, basicamente nós estamos prendendo ou utilizando o aparato policial como aparato de proteção aos fatores de risco. Então eu pergunto, polícia ou o sistema como está, irá combater a violência? Quais são os fatores determinantes da violência? Não há dúvida que na criminologia, e isso já tem mais de 40 anos de estudos, há uma associação direta entre violência e o ambiente escolar. E o ambiente escolar? Escolas, olhe, pesquisas em criminologia já constataram que há uma ligação entre violência e desorganização da escola. Desorganização da escola. Escola sem controle direcional. Classes enormes. Muitos alunos. Muitos corredores. Muitas escadas. Pouca vigilância. Falta, né, de monitoramento, de supervisão, como eu disse. Falta de participação dos pais. Pais que incentivam a agressividade. Famílias que incentivam a agressividade. Fatores de risco para a violência. Então nós não estamos mais numa perspectiva do século XVIII em que se acreditava que a violência era algo espontâneo da vontade de um sujeito, ou no século XIX, em que se acreditava que a violência era algo meramente biopsicológico. Nós já evoluímos para entender que a violência está associada à estrutura, a uma cultura, a um padrão, a um meio, e como os indivíduos se relacionam com esse meio, e como esse meio interage com o indivíduo. Eu não sei se vocês viram recentemente uma reportagem, me chocou muito, de um adolescente de 10 anos ou 13 anos, que matou uma colega ou uma amiga a facadas de 13, em Goiás. Uma menina inteligente, e ele... O que é que os alunos falaram dele? Então eu fui ver na internet como era o comportamento dele na escola. Como era o comportamento dele na escola? Isolado. Não integrado na escola. Está vendo aí o fator de risco? E a escola não percebeu? A escola não percebeu o fator de risco? O isolamento. O isolamento é um fator de risco, e esse isolamento se dá por falta de adaptação do indivíduo ao meio. Que meio é este? Que meio nós estamos dando aos nossos filhos? Nós percebemos que há uma relação, né, muito clara entre a violência e a cultura da violência na sociedade contemporânea. Nós temos que atacar essa cultura da violência, reverter a cultura da violência, criar fatores de proteção. E esses fatores de proteção passam por uma dificuldade imensa, porque a sociedade, me parece, que está encaminhando apenas para visualizar o tratamento da violência a partir de que no judiciário nós chamamos de solução adjudicatória. O que danado é solução adjudicatória? É o seguinte, no judiciário, o judiciário está passando por muitas transformações,
muitas transformações, e principalmente a partir de 2004, com o CNJ, ficou claro que o judiciário mudou a forma de tratar os conflitos e mudou a forma uniprocessual de tratar os conflitos. Essa fórmula uniprocessual ou heterocompositiva do tratamento dos conflitos, ela passa pelo modelo adjudicatório. As palavras são difíceis porque são palavras técnicas e acadêmicas. Isso quer dizer o seguinte: o judiciário, durante toda a história moderna, desde o século XVIII até hoje, ele se ocupou de resolver o conflito como alguém externo ao conflito. Isso é a solução heterocompositiva. O que é que nós temos que fazer hoje? Incluir o sujeito no conflito e mudar do modelo heterocompositivo para o autocompositivo. E isso significa mudar o método de tratamento do conflito. Nós já temos desde 2010 uma política nacional de tratamento de conflito de interesses. Ela está estipulada numa resolução do CNJ de número 125, e por essa resolução nós temos uma gama de mecanismos, criação de comissões, né? Natal nós já temos comitês municipais de solução de conflito, temos 4 lá funcionando, já temos centros de conciliação no Poder Judiciário, núcleos de conciliação, e todo esse movimento em busca de conciliação, mediação e justiça restaurativa é um movimento de mudança na forma de tratamento dos conflitos. Mas essa mudança na forma de tratamento dos conflitos, que de alguma forma transforma por completo o papel do juiz. O papel do juiz agora é outro muito diferente e transforma por completo a forma como o processo agora deve ser visto. A forma como o processo deve ser visto. Veja que na Corregedoria de Justiça, a própria Corregedoria, já empenhada nesse modelo, já tem um provimento de solução autocompositiva e já aplica autocomposição. Já aplica autocomposição. Em vez de apontar o dedo para um servidor que pratica uma violação administrativa, se reúne com esse servidor e faz a autocomposição. Espera que o servidor assuma a sua responsabilidade e se comprometa a não voltar a delinquir. Estabelece um pacto com ele. Só isso. Não advertiu, não aplicou punição, não ouviu testemunha. Isso é uma justiça barata, de baixo custo. Nos Estados Unidos, em 1990, foi feita uma grande reforma civil para diminuição dos custos e diminuição também da forma complexa do tratamento de conflito. E isso passou pela transformação do judiciário, pela criação de centros comunitários de solução de conflito. Isso pode ser feito em qualquer área, em direito de família, pode ser feito na área penal, pode ser feito em qualquer assunto, com participação do juiz, sem participação do juiz, com o Poder Judiciário, sem o Poder Judiciário, com facilitadores, com organizações não governamentais ou não. O importante é efetividade na resolução dos nossos conflitos. Quais conflitos? Todos os conflitos. O conflito da mãe abandonada, o conflito do pai desempregado, o conflito do filho que teve acesso às drogas ou que está saindo com os amigos que são desviantes, o conflito da escola, do diretor, do professor, o conflito meu com o meu vizinho.
O conflito meu com os políticos, como é que a gente resolve esse conflito? Na base do tratamento do conflito está a questão da violência. Como nós estamos respondendo à violência? Quais são os fatores de proteção à situação de risco de violência que estão sendo criados nas escolas? Será que a justiça restaurativa já chegou como forma de tratamento de conflito nas escolas? Será que a justiça restaurativa já chegou na forma de tratamento de conflito no âmbito domiciliar? Veja, nós temos uma lei de proteção do conflito familiar, mas uma lei que eu sou um pouco dissonante, eu sou crítico em relação à forma como o tratamento do conflito familiar vem sendo desenvolvida pelo Poder Judiciário quanto à violência doméstica. Eu penso que houve avanço, mas um avanço de algum modo por uma política encarceradora. E não por uma política de conciliação da família ou por uma política de resolver os fatores de risco do ambiente doméstico. Precisamos avançar muito nisso. De todas essas questões, nós temos que pensar então que nos países industrializados, e a gente tem que pegar a história dos países industrializados, é uma longa história. A história da instituição da prisão dos países ocidentais industrializados, ela está ligada diretamente ao que se chama de a prisão como um mecanismo menos elegível. O que danado é isso? Bem, a prisão como mecanismo menos elegível, o princípio da menor elegibilidade da prisão, significa dizer o seguinte, que a prisão sempre será, em qualquer país ocidental industrializado, algo pior do que a pior habitação de um trabalhador. Porque se a gente humaniza, se a gente melhora a prisão, há um risco dela se tornar elegível. Essa lógica ela é vista em todo o sistema prisional dos países ocidentais, e dificilmente a gente vai conseguir sair dela. Dificilmente, no estágio atual da política criminal ou da falta de política criminal, nós vamos sair desse mecanismo de elegibilidade, de proteção da elegibilidade. Eu já vi várias vezes, não foi uma ou duas vezes não, pessoas dizendo que prefere ficar presa. Eu prefiro ficar preso. Adailton deve também encontrar essa situação. Na medida em que você melhora a condição da prisão, ela se transforma em algo elegível. E ela quebra a racionalidade da prisão. Pelo menos a racionalidade no sistema dos países industrializados ocidentais. Então é muito difícil falar em humanização do sistema prisional sem quebrar essa lógica da menor elegibilidade da prisão como fator de uma racionalidade. Outra questão diz respeito, outra questão que eu gostaria de tratar e finalizar, eu acho, diz respeito a súmula vinculante 56. Em 2016, o Judiciário editou uma súmula vinculante. Isso, dentro do Poder Judiciário, tem uma força obrigatória, todos os juízes devem obedecê-la. E essa súmula vinculante, ela diz o seguinte, 56, ela diz o seguinte: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso especial 641320.
Ou seja, em outras palavras, está dizendo, se eu estou no regime, esse regime não está adequado ao que deve ser, eu devo ter um tratamento diferenciado com alternativas penais, ou prisão domiciliar, ou até lista de espera, se for o caso. E nós não temos aqui no estado, em boa parte do país, prisões adequadas. Nós não temos aqui no estado regime aberto, nós não temos aqui no estado regime semiaberto, e nós não temos vagas suficientes para os presos no regime fechado. A cadeia pública de Natal está superlotada e muitas outras unidades também estão. Há vários anos o Estado não faz com regularidade transporte de presos para as audiências criminais. Há vários anos existe um rodízio de dias em que os juízes podem marcar audiências. Isso implica diretamente em quê? Em réus que deveriam continuar presos, mas que são soltos por excesso de prazo, já que o Estado não leva. E se o preso estiver, por exemplo, em um tribunal do júri, em outro estado, e ele precisar ser conduzido para cá, em muitos casos o Estado também não custeia, e esses presos ou ficam em liberdade quando deveriam estar presos. Nós temos uma situação real e grave em relação a isso, ao transporte de presos, ainda não resolvido. Estamos esperando o concurso, estamos com problemas sérios na produção probatória do inquérito. O Tribunal de Justiça já realiza perícias no núcleo de perícias que deveriam ser realizadas pelo ITEP. O Tribunal de Justiça já deu 20 milhões ao governo do Estado, emprestou 20 milhões ao governo do Estado para a construção de unidade prisional, sendo 1 milhão para a unidade de APAC. O Estado do Rio Grande do Norte foi o primeiro do Nordeste a ter a unidade de APAC e nunca mais evoluiu. Nunca houve uma atenção especial à unidade de APAC. Uma unidade de APAC é um sistema prisional que dispensa, é um sistema prisional de baixo custo, porque um preso custa apenas menos de R$1.000, enquanto que para o sistema comum ele vale muito mais do que isso, chega a custar R$1.500 ou R$2.000, mas é um sistema prisional que dispensa agentes penitenciários e busca o quê? A participação da comunidade. Busca a participação da comunidade. O Maranhão já é o estado que mais tem APACs fora de Minas Gerais. Maranhão aqui, começou agora o programa de APACs, de Associação de Proteção, né, e Assistência aos Condenados, que originalmente surge na Pastoral Carcerária. É um modelo de autogestão comunitária do sistema carcerário, de baixo custo. Nós temos uma APAC em Macau, no centro da cidade, em que não há um agente penitenciário, não existe lá, ninguém fala em sindicato, em PCC, em rebelião. Nos 40 anos de existência de APACs no Brasil, nunca houve um registro de morte, nunca houve um suicídio. As taxas de reincidências estão ali baixíssimas, nos incríveis 20%, algo impensável até para o modelo europeu. E por que o Estado do Rio Grande do Norte não desenvolve as APACs? Eu não sei. Porque a gente busca um modelo uniforme para todos. O regime fechado é uniforme para todos, mas não cria alternativas ao regime fechado. Uma alternativa que seria pelo modelo apaquiano, segundo eu penso. O Ceará vai inaugurar este ano a primeira APAC juvenil. Minas Gerais está expandindo o seu sistema APAC, inclusive com recursos do Tribunal de Justiça. Cerca de
12 milhões, né, Guilherme? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais destinou para assistência às APACs. Porque o modelo apaquiano, ele baixa a reincidência, ele capacita, ele associa a prisão aos fatores de proteção. Bem, o que nós estamos fazendo no Rio Grande do Norte, até agora, tem sido apenas contenção. Contenção. Neutralização das pessoas encarceradas. Mas contenção é algo paliativo, momentâneo. Tivemos agora, está em andamento um concurso para agentes penitenciários, mas leia-se, para agentes de contenção. No concurso em andamento de 560 agentes penitenciários ou de agentes de contenção, a palavra deveria ser essa mesmo, não há uma vaga para o pessoal técnico. Não há um agente técnico. Não há vaga para psicólogo, não há vaga para pedagogo, não há vaga para assistente social. O estado do Rio Grande do Norte, pelo menos desde o governo de Rosalba, não possui comissão de classificação técnica no sistema penitenciário. E um sistema sem classificação técnica não é sistema. Do ponto de vista penitenciário, não é sistema. Nós fazemos a classificação dos nossos presos segundo uma ordem aleatória de membro do PCC e do sindicato. E olhe que essa ordem aleatória de divisão PCC e sindicato já se instalou no sistema infanto-juvenil. Os SEDUCs já são divididos segundo essa mesma lógica. O professor Alvin Sá, ele tem um textozinho que ele fala, só para terminar, sobre os processos migratórios de construção do inimigo. E esses processos migratórios de construção do inimigo, ele passa por 3 fases. A primeira fase é a coletivização do sentimento da vítima. A coletividade assume o sentimento da vítima. Aí você vê isso claramente nos fenômenos Lei Maria da Penha. A lei mesmo já coletiva o sentimento de uma vítima. E depois da coletivização do sentimento de vítima, o caso João Hélio, o caso X e Y, então nós vamos multiplicando esses casos, e alguns deles com leis específicas. Nós temos a segunda fase em que acontece o estranhamento do inimigo. Essa fase de estranhamento do inimigo é a percepção do agente do crime como algo desumano, algo que não merece o mesmo tratamento. Coisifica o homem. E a fase seguinte, a última fase, é a fase, vamos dizer, mais madura desse processo, em que o próprio sujeito estranhado e coisificado, ele se reconhece como inimigo. E eu vejo nas audiências que eu faço, em muitas audiências, eu vejo jovens com 20, 26 anos, já na última fase, na fase de reconhecimento do inimigo. Eu pergunto qual é a profissão dele, e ele diz, eu sou ladrão, eu sou do PCC, ele se reconhece como tal. E olhe, e foi o Estado quem teve participação. Foi a sociedade quem teve participação nesse processo. As carreiras transgressoras, elas têm fases e etapas. Se você chegar na etapa final em que o sujeito se reconhece como algo estranho ou diferente, não adaptado ao meio, ele vai ignorar por completo as nossas normas. O que fazer?
O que fazer é simples. Traga esse sujeito para adaptação ao meio. É isso que nós temos que fazer. Mas como é que a gente faz isso? Mudamos o nosso meio. Mudamos o modelo de tratamento de conflito. Um modelo que repressivo é um modelo que afasta. A gente tem que fazer com que ele seja incluído, aproximado. E como é que a gente faz isso? Aproximação. Na aproximação é possível. A aproximação se faz, inclusive, pela superação do modelo da figura central do juiz. Trazer para o sistema outros atores. Trazer para o sistema outros atores. Mudar a ideia de culpa. A forma como nós tratamos o conflito, a partir de uma culpa, de uma responsabilização, é uma forma equivocada. Nós temos que tratar agora o conflito no sentido de responsabilização coletiva. Se a gente trata, e um dos fatores de riscos de violência é a violência na forma do tratamento da violência. Quer dizer o seguinte, se você emprega violência no tratamento da violência, você naturaliza a violência. Isso a psicologia comportamental já comprovou. Crianças que são tratadas com violência naturalizam a violência. Naturalizam a violência. O exemplo do João Bobo de Bandura é um psicólogo comportamental, e ele fez o seguinte, ele em 3 salas de aula, levem isso para o seu dia a dia. 3 salas de aula com 3 vídeos. Em um vídeo tinha algumas crianças brincando com o João Bobo, em outra sala um vídeo com algumas crianças brincando com o João Bobo, e em outra sala um vídeo com algumas crianças batendo no João Bobo. Ele levou crianças para ficarem brincando nessa sala e visualizando esse vídeo, e depois tiram as crianças da sala, e as crianças que visualizaram o vídeo de outras batendo no João Bobo repetiram um comportamento. Um exemplo bem simples. Se a gente expõe a violência se reproduz. Ela se reproduz. Então, a prisão, como a antiga casa de leprosários da Idade Média, ela está em expansão no país. Nós somos o 4º país encarcerador. E o que é grave é que a prisão está atingindo basicamente a nossa força de trabalho jovem. Nenhum país industrializado ocidental terá futuro se ele criminaliza a sua força de trabalho jovem. E outra coisa, nós estamos encarcerando as mulheres. Nós não só estamos encarcerando os jovens, mas as taxas de encarceramento feminino, elas aumentam assustadoramente. E se continuarem nessa mesma proporção, em algumas décadas as taxas entre homens e mulheres estarão equivalentes. Nenhum país industrializado chegou a ter taxas de encarceramento equivalentes entre homens e mulheres. Nós estamos seguindo para isso. Nós estamos seguindo para um país de idosos amedrontados e jovens encarcerados. Obrigado. Eu estou aqui impressionada, viu? Com a exposição aqui do excelentíssimo juiz. E antes de passar para o padre Hugo, para ele
finalizar, quero só informar que o prefeito da nossa cidade, Rosano Taveira, ele assinou recentemente uma parceria com a OAB e com o doutor Jarbas. E estamos levando o projeto Maria da Penha Vai à Escola. Então, estamos iniciando nos pequenos, mostrando que eles conheçam a lei, mas principalmente o combate à violência contra a mulher desde a sua infância. E quando o doutor Fábio estava falando a respeito desses comportamentos, dessas características, nós tivemos um exemplo bem claro aqui, que foi a escola Limírio, que eu acho que muitos devem ter, pelo menos, visto na televisão, que ela foi totalmente depredada pelos alunos e com a ajuda de alguns pais. Foi um absurdo, foi a coisa mais absurda dos últimos tempos que nós vivenciamos na nossa cidade. Eu acho que foi um fato único. Até hoje, agora já estamos reconstruindo, porque a gente entende que tem que ser de novo a escola, para não dar a impressão, pelo menos é meu pensamento, eu acho que de muita gente, para não dar a impressão que o crime compensa. Porque se fôssemos colocar qualquer outro tipo de atividade onde era aquela escola, talvez gerasse a sensação de impunidade e que você pode destruir uma escola, que o governo vai lá e vai construir outra coisa. Tem que ser a escola e educar os filhos e os pais, como Vossa Excelência aqui falou. Eu passo a palavra ao Padre Hugo para os encerramentos. Então, meus irmãos e irmãs, infelizmente não tem como a gente debater devido ao horário, né? Mas que veias de pensamento tivemos hoje, né? Muita coisa para se pensar. Desde o plano de desencarceramento, Padre Valdir, Padre Marcelo, eu já estou chamando. O seu PC já não tem filho, não é casado, né? O doutor Fábio, realmente suas explanações muito coerentes e profundas, né? Então, de ordem prática, primeiro também, antes da ordem prática do nosso encontro, agradecer mais uma vez a vereadora Cátia Pires. Muito obrigado mesmo por estar aqui. A vereadora Vandilma também, que foi a propositora, que nos deu a oportunidade de realmente sonhar com esta audiência. Então, amanhã de manhã, quem assim desejar, quem estiver no nosso encontro, vamos aproveitar a praia, viu? 6h30 da manhã, todo mundo de pé, caminhando e tomando banho de praia. Então, vamos fazer uma caminhada na praia de Ponta Negra. Por volta de 6h30 da manhã a gente acorda. Aliás, acordamos antes, né? Vamos caminhar e 8 horas mais ou menos a gente parte para o café da manhã. 8h40 a gente começa com a nossa oração do dia. Mais uma coisa assim, após o encerramento aqui, teremos um pequeno lanche no centro pastoral. Indo aqui pela calçada, na esquina vocês viram um prédio, não viram? Depois da igreja daqui para lá. Então vamos ter um lanchinho para a gente chegar em casa e dormir logo, para amanhã acordar cedo. Convido a vereadora Cátia a se fazer presente também na praia, viu, se desejar. Doutor Fábio está em Pipa, né? Vai estar saindo para Pipa, parece que já tinha esquecido até da esposa e das filhas, né? Diante das planos, pangou bastante, mas sinta-se convidado também. Os diretores, se quiserem desopilar também, né? Sinta-se à vontade para estar conosco, passar lá no centro de treinamento. Como é o nome do hotel que ainda não lembrei? Que agora mudou, né? Resort, Beach Resort, né? É na beira da praia, atrás da igrejinha que tem lá na Vila de Ponta Negra. Sintam-se convidados a passarem por lá. Muito obrigado, vereadora, aos funcionários daqui da Câmara, né, ao nosso cerimoniário, que eu ainda não lembrei o nome dele, pastor Eliseu Varana, né? Enfim, agradeço a presença de todos mais uma vez e declaro encerrada essa audiência pública. Vamos em paz.